todos bem-vindos ao canal Luiz Said Conta um Conto. Bom, hoje o tema vai ser mitologia, pois a nossa sugestão literária vai ser o livro chamado O Livro de Ouro da Mitologia. Então, para abrir aqui os trabalhos, vou começar falando um pouco sobre mitologia, os tipos e depois a gente parte para a sugestão literária. Então, fique comigo até o final, se inscreva, ative o sininho para as notificações, dê o like, comentários e divulgue o canal. Muito obrigado a todos e vamos em frente. Bom, mitologia é a ciência que estuda as lendas, os mitos, os heróis, os deuses. E nós temos várias mitologias. Temos a mitologia que talvez seja a mais famosa, que é a grega, que tem deuses, né, do Olimpo, como Zeus, o semideus Hércules, e os seus 12 trabalhos, né, quem não conhece. Temos Ares, temos a mitologia nórdica, que é Odin, Thor, Loki, a egípcia, que tem Osíris, Ísis, tem também a hindu, temos Brahma, Shiva, temos vários tipos de mitologia em vários povos. Então o estudo é bem amplo e é bem interessante. A mitologia grega e a mitologia romana, elas se referem aos mesmos deuses, só que a nomenclatura muda um pouco. Por exemplo, na mitologia grega nós temos Zeus, que é o pai supremo, o deus dos trovões, das tempestades, e já na romana a nomenclatura que ele tem é Júpiter. Aí é a mesma coisa para Ares, que na mitologia romana é Marte. Na mitologia romana ela adota muito o nome de planeta, mas são os mesmos deuses, as mesmas lendas. Por exemplo, Hércules é na grega, Heracles é na romana, e por aí vai. O interessante no estudo de mitologia é que elas têm sempre algumas coisas em comum, né? Todas elas têm um deus criador, o Pai Supremo. Na mitologia grega foi Cronos, né? Depois Zeus passou a ser o Pai Supremo. Na mitologia nórdica, quem criou o mundo foi Odin. Na hindu foi Brahma. Também temos na egípcia Osíris, que veio para a terra para ensinar a cultivar, acabou criando várias coisas e tal. Então, assim, em comum elas têm muitas coisas. As lendas elas até são parecidas. Tem aquele deus, por exemplo, lá o Hércules, que é o deus mais forte, e por outro lado, na nórdica tem o Thor, que é considerado o deus mais poderoso, mais até que Odin. Inclusive na mitologia ele é mais reverenciado do que Odin, porque ele tinha uma importância para a Terra bem grande. Porque, ao contrário do que dizem nos filmes, o Thor ele não é filho da Frigga, da deusa que é a esposa de Odin. Odin quando quis conceber o filho, ele queria um filho muito poderoso, então ele teve um encontro com a deusa da terra, que é Gaia, e aí nasceu Thor. Então o Thor é o deus mais poderoso da mitologia nórdica, mais até que Odin. Mas Odin é o pai de todos, o pai supremo, foi ele que criou um universo, assim como Osíris, como Brahma, entre outros. Mas de um modo geral a mitologia não fala só de deuses, fala de heróis também, de semideuses. No Brasil, por exemplo, a gente não tem uma mitologia específica. Tem algumas lendas de algumas tribos, mas não chega a ser assim uma mitologia igual foi criada em outros locais. Mas um exemplo de heróis ou semideuses que se tornaram mitos é o Hércules com os 12 trabalhos dele, né, que eu até pretendo comentar, que eu fiz uma analogia bem interessante entre o nosso mundo atual e os 12 trabalhos de Hércules. No próximo vídeo, mais para frente, eu vou mostrar esse trabalho que eu fiz. E temos, por exemplo, Teseu, que foi o cara que enfrentou o Minotauro, né, de Creta. Então tem Aquiles, que também não é deus, mas é herói. Então tudo isso também é mito. Mitologia é um assunto que eu gosto muito porque é muito vasto, extenso. Tem umas histórias muito interessantes. Por exemplo, que Rômulo, os irmãos Rômulo e Remo, que fundaram a cidade de Roma. Mais precisamente Rômulo que fundou. Mas eles eram dois irmãos que eram filhos do Ares,
que é ou Marte, que é o deus da guerra, e a mãe deles jogou eles num rio e eles foram criados e amamentados por uma loba e posteriormente o Rômulo fundou a cidade de Roma. Então essa é uma lenda ligada à fundação de Roma. Bom, como eu disse, a mitologia ela estuda dos deuses, dos heróis. Então, por exemplo, como eu disse, exemplo de deuses gregos, nós temos Zeus, Ares, o Apolo, heróis, o semideus Hércules, Teseu, Aquiles. Na mitologia nórdica nós temos Odin, por exemplo, Thor, Loki. E como heróis, Beowulf e Érico Vermelho. Érico Vermelho foi quem descobriu a Groenlândia. Também são considerados heróis da mitologia nórdica. E por aí vai, uma imensidão. Nós temos a mitologia celta, que é lá da Islândia. Temos a mitologia asteca. Temos vários tipos de mitologia. Vários tipos de histórias, de lendas que vale a pena falar. E aí, um resumo disso é o que a gente vai falar na sugestão literária, que é o livro de ouro da mitologia, que ele faz um achado aqui bem interessante de vários tipos de mitologia pelo mundo afora. Então, vamos partir para a sugestão literária agora. Um abraço a todos. Bom, então entrando na nossa sugestão literária, o livro de ouro da mitologia, o autor americano Thomas Bulfinch. Thomas Bulfinch, ele já é falecido, ele nasceu em 1796 e morreu em 1867. Ele era aficionado por literatura e principalmente nessa parte de estudos dos mitos. Ele é formado em Harvard e dedicou boa parte da sua vida para falar sobre mitologia. Então esse livro aqui, ele é um clássico mesmo. Ele tem, de todas as mitologias que a gente conhece, ele foca um pouco mais na grega e na romana, que são as mais conhecidas. Mas aqui ele fala de todas. Então, além de explanar um pouco sobre a mitologia de cada região, como eu disse, ele fala da mitologia grega, da romana, da nórdica, da celta, asteca, hindu. Ele conta histórias dessas lendas. Ele conta, por exemplo, a caixa de Pandora. Então, ele fala sobre a origem das estátuas, origem até dos monstros de mitologia. Por exemplo, é bem interessante, aqui no índice do livro, olha, ele fala Prometeu e Pandora, aquela história da caixa de Pandora, que depois que ela abriu a caixa, todos os males vieram para o mundo. Apolo, Juno, Midas, né, também tem aqui sobre o Cupido, fala sobre os monstros gigantes, a esfinge, quimera, centauros, a história do Velocino de Ouro, a história de Hércules, que eu já citei, Teseu, né, a história de Teseu, que lutou contra o Minotauro de Creta, divindades rurais. Ele também fala aqui sobre a Guerra de Troia, que é super legal, né, que tem a participação do Aquiles. Aquiles é aquele do calcanhar, né, que a mãe dele mergulhou ele no poço, que ele ficou invencível, só que ela estava segurando ele pelo calcanhar, então a única parte que não ficou invulnerável do corpo dele. Então, por isso que o pessoal fala que o cara tem calcanhar de Aquiles, que era a única maneira de matar o Aquiles era acertando o calcanhar dele, e assim foi feito na Guerra de Troia, né? As aventuras de Enéas, regiões infernais, fala sobre Pitágoras e as divindades egípcias, que mais? Monstros, como eu disse, a fênix, o basílico, o unicórnio. Fala sobre a religião Zoroastra, que é da mitologia oriental, mitologia hindu também. É interessante que aqui ele explica por que na Índia tem aquelas castas. Isso aí é uma coisa mitológica, que veio da mitologia. Ele diz que Brahma, quando criou o homem, ele criou assim, a primeira casta saiu da mão direita. Tem que dar uma olhada para confirmar. Mas o fato é o seguinte, por que separou? Quem saiu do pé de Brahma era considerado indigno, não tinha acesso a livros e tal. Então por isso que tem essa separação de castas lá na Índia, que tem uma casta que é feita para servir aquela outra. Então é baseado na mitologia, é bem interessante. Mitologia nórdica, Valhalla, né, que é a morada dos mortos, né, que as pessoas que morrem em batalha vão para o Valhalla conduzido pelas Valquírias. Fala também do Ragnarok, que é
a destruição dos deuses nórdicos. E fala sobre os druidas. Então é um livro bem completo sobre história, lenda, e vale muito a pena ler esse livro. Vai aprender bastante coisa. Que até hoje, quer dizer, tem coisa que acontece no mundo hoje que é decorrente de lendas, de mitos, né, da mitologia antiga. Então é o livro que eu recomendo. Leia e comente e curta aí o canal e fica até a próxima aí. Um abraço a todos. Capítulo 12, parte 1. Brasília. Bem cedo, o escrivão da Polícia Federal, Leonardo, recebe uma informação sobre o crime ocorrido em Niterói, cuja arma utilizada foi uma Beretta 92. Ele caminha até a sala de book, pois sabe que ele está trabalhando em um caso de tráfico de armas e isso certamente interessaria ele. O agente não está na sala, o escrivão procura por ele e o descobre na academia se exercitando. Ele vai até lá e se surpreende com a quantidade de peso que o agente carrega no supino 45. Calma, vai devagar aí, xará. Por quê? Indagou o Book. Pô, tem muito peso aí, vai querer ter filho algum dia. Assim que achar a mulher certa. Mas o que você quer aqui? Recebi um e-mail de uma delegacia de Niterói informando um crime. Grande coisa. Aliás, já estive em Niterói. Lembra do caso do crime do milênio? Acabei me envolvendo nessa e passei um período no Rio e em Niterói. Bela cidade. Muita mulher bonita. Lembro disso. Mas voltando ao assunto, isso talvez te interesse, pois o crime foi cometido com uma Beretta 92 e sei que você está trabalhando com tráfico de armas. Interessante. Uma Beretta? Bom trabalho. Vou dar uma olhada nisso. Deixa o papel em cima que vou fazer meia hora de esteira. Aliás, meu caro Léo, você deveria pensar em malhar um pouco. Nota uma saliente barriga despontando. Sei que vida de escrivão é burocrática, mas não custa cuidar da forma. Você é novo e pode querer ter filhos um dia, e para isso vai precisar ter uma mulher. E é bom estar com uma boa aparência, do contrário, só vai arrumar canhão. Após tomar banho, a gente sai e apanha o e-mail impresso que o escrivão tinha deixado na bancada. Caminhando até a sala, ele vai lendo o e-mail, pega o celular e faz uma ligação.